Oi gente, tudo bem? Essa é uma das minhas aulas preferidas. A Revolução Francesa é um momento da história muito especial, quando as pessoas começaram a imaginar que elas poderiam mudar tudo, e por completo, virar o mundo de cabeça para baixo, acabar com as hierarquias, sumir com tradições e transformar o mundo numa outra coisa. A palavra liberdade foi a palavra mais falada na época e a mais perigosa. Em nome da liberdade se matou, se lutou, se morreu, se amou. A Revolução é assim, épica, dramática, violenta, trágica, sangrenta, um momento da história em que as pessoas de repente olham para o mundo e falam: isso aqui é possível de ser mudado. Bom, para entender a Revolução Francesa, a gente tem que entender a França dos três Luíses. Luís XIV, que construiu o Palácio de Versalhes no final do século XVII, mudou com sua corte para lá e criou esse divórcio original entre o povo e a nobreza, o Estado e a sociedade. Ele gostava de se vestir de sol, era muito extravagante, ele tinha propagandistas para construir a imagem dele, inclusive. Era a imagem de um rei forte, de um rei destemido e um rei que conseguiu centralizar os poderes nas mãos dele. Por isso ele se chamava Le Roi Soleil, o Rei Sol. E ele dizia: o Estado sou eu. Isso significava que o Estado estava nas mãos dele, o poder estava centralizado nas mãos dele. Ele é o maior símbolo, não por acaso, do absolutismo europeu. Depois dele, Luís XV, bisneto dele, que governou a França num momento de guerras, uma guerra contra a Áustria e a famosa Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, que a França perdeu. Luís XVI herdou tudo isso do seu avô e do bisavô dele. Luís começou a governar com 20 anos de idade e pediu a Deus que iluminasse porque eles começavam a governar muito jovens. Com 15 anos, 5 anos antes, Luís tinha se casado com Maria Antonieta, uma princesa austríaca de 14 anos de idade. Portanto, ela tinha 19 e ele 20, quando eles se tornaram rei e rainha da França. Maria Antonieta demorou para se adaptar com a corte de Versalhes, mas quando se adaptou começou a se soltar e virou inclusive uma referência da moda mundial na época, ou pelo menos europeia. Ela lançava vestidos, estilos, comportamento, deu várias festas, festas à fantasia, festas de máscara na corte de Versalhes e ficou famosa pelos seus puffs no cabelo. Os puffs eram arranjos enormes, extravagantes, feitos com gaze, com crina de cavalo, e essas estruturas que vocês veem aí nas imagens, as caravelas, paisagens que as mulheres da Europa inteira acabavam copiando. Com o tempo, Maria Antonieta foi se transformando numa rainha odiada pelo povo. Ela era conhecida como a Madame Déficit, por causa dos seus hábitos extravagantes e da gastação que era, a nobreza pecuniária que era alimentada de festas e de banquetes em Versalhes. Luís, por sua vez, já era uma pessoa mais tímida e extremamente reservada. A corte em Versalhes para ele era ruim, o pressionava. Ele tinha dificuldades para governar, muito indeciso muitas vezes, mas com boas intenções. A estrutura social da França era uma estrutura estamental, ou seja, havia classes muito bem definidas e suas hierarquias. A definição das pessoas dava-se por nascimento. Então quem nascia nobre ia ser nobre, quem não nascesse nobre não teria os privilégios da nobreza. A participação política estava praticamente reservada à nobreza e uma parte da burguesia que conseguia, através de nomeações ou compra de títulos de nobiliarquia, se tornarem nobres. Era chamada nobreza de toga. Como vocês podem ver na pirâmide de classes sociais da França da época, a gente tem o rei no topo, logo abaixo o primeiro estado composto pelo clero, o segundo estado composto pela nobreza e o terceiro estado composto pela burguesia e as classes populares. Observem que 98% do país é constituído pelo terceiro estado e apenas 2% são o segundo e o primeiro estados e mais a realeza. Então a gente tem uma disparidade enorme. O primeiro e o segundo estados não pagam impostos, eles têm isenção fiscal, eles não precisam pagar impostos. Alguns pagam, mas são poucos impostos. A grande maioria dos impostos franceses são pagos pela burguesia, que era uma classe enriquecida ou em processo de enriquecimento naquele momento, é a classe social ligada ao comércio, os donos de companhia marítima comercial, aqueles que estão ligados ao capital banqueiro, aqueles que estão ligados ao grande comércio, a chamada alta burguesia. Mas também a baixa burguesia, que são pequenos comerciantes, donos de pequenos estabelecimentos comerciais locais, mas também artesãos, camponeses, todos eles estão dentro de uma mesma classe social. Uma classe que não tem direitos políticos e uma classe que tem que se virar para garantir o luxo, a opulência de Versalhes. Em 1776, Luís XVI entrou na Guerra de Independência dos Estados Unidos da América. E ele consegue vencer, como se fosse uma retaliação à Guerra dos 7 Anos. Na Guerra dos 7 Anos, o avô dele, Luís XV, havia perdido para a Inglaterra. E agora, então, Luís XVI está como retaliando esta guerra, né, dando troco
ele está apoiando a independência a maior área colonial britânica nas Américas. Mas essa guerra custou muito, custou navios, soldados, dinheiro, e Luís XVI se endividou. A França estava endividada. Os anos 1780, para piorar a situação, são anos de muita estiagem, muito frio, invernos muito rigorosos. Então as lavouras francesas ficaram todas comprometidas. Havia vulcões, inclusive na Islândia, que mandavam grandes cortinas de poeira no ar, e essas cortinas de poeira acabavam criando uma baixa da temperatura e os invernos rigorosos vinham daí. Portanto, a palavra erupção aqui para nós é boa para a gente começar essa história, né? Quer dizer, como é que entrou em erupção essa sociedade desigual francesa? A partir de uma crise da fome, uma crise do pão. Então a gente pode dizer que a Revolução Francesa, a princípio, é uma grande revolução da fome, é uma grande revolução da crise econômica, dos famintos da França, que precisavam resolver urgentemente isto que era um problema da nação. Para começar, Luís XVI, então, ouvindo alguns dos seus conselheiros, convocou os Estados Gerais. Estados Gerais são uma assembleia composta pelos 3 estados da França. Não estados aqui no sentido político, mas no sentido social. As 3 classes sociais, o primeiro estado, o segundo e o terceiro, mandam seus representantes até Versalhes e eles lá como deputados vão discutir leis, maneiras para solucionar a crise econômica francesa. Então, a princípio, o que Luís XVI está fazendo ao convocar os Estados Gerais, e olha que já havia mais de 100 anos que os Estados Gerais não eram convocados. Então ele está convocando os Estados Gerais numa situação de emergência mesmo. E ele está convocando para fazer uma reforma fiscal. No máximo mudar alguns impostos, ajustar as contas e pronto, continuar como está. Nada deverá mudar com os Estados Gerais de modo profundo. É uma questão só de resolução pragmática, objetiva de uma crise econômica. Inclusive o ministro das Finanças Públicas da época, Jacques Necker, foi quem disse ao Luís, faça os Estados Gerais porque vai ser importante. Inclusive, o Luís XVI ele tinha convocado uma assembleia anterior aos Estados Gerais, chamada Assembleia dos Notáveis. Quando vocês lerem isso nos livros, notáveis quer dizer os nobres, aqueles que já tinham, então, uma notável posição social. E os próprios notáveis falaram para o Luís XVI, convoque a Assembleia dos Estados Gerais porque a gente precisa da burguesia aqui também. A gente precisa de outros representantes de outros lugares da nação francesa e precisamos dos representantes totais, para que a gente tome decisões mais peremptórias, mais determinantes. Então, o Luís XVI convoca os Estados Gerais. Quando ele convoca, é 1789 isso, tá? É maio de 1789. Quando ele convoca os Estados Gerais, os deputados chegam até Versalhes, eles vão discutir sobre essas questões de finanças públicas, como eu disse a vocês, e aí começa a discussão, e uma discussão principal e primeira aparece, que é a seguinte. Vem cá, nós estamos aqui discutindo sobre as questões de finanças públicas do Estado, estamos discutindo sobre impostos, estamos discutindo sobre a fome, estamos discutindo sobre a crise, mas aqui tem um problema. O primeiro e o segundo estados, que são só 2% da população, tem cada um deles direito a um voto. E eles são uma classe social semelhante. Geralmente, os padres do alto clero, os cardeais, os bispos do estado, da França eram todos advindos da nobreza francesa. Então a gente tem uma classe social que é o clero e outra classe social que é a nobreza, muito semelhantes, conjuntas, e cada uma tem um poder de voto. E o voto do terceiro estado é o voto alienígena, o voto estranho a esses dois. Porque o terceiro estado é a multidão de 24 milhões de pessoas, 98% da população, que é esta que quer solucionar a crise, porque é ela que passa fome, e é ela que sustenta o Estado, porque é ela que paga todos os impostos, ou praticamente todos, só que ela tem direito a um voto só. Estão percebendo? O voto era por Estado. Cada um dava um voto, e não por deputados. Os deputados do primeiro Estado, do segundo Estado e do terceiro Estado, eles votavam entre eles e aí cada estado dava o voto. Então assim, decidia-se lá entre os clérigos qual será o voto dos clérigos, entre os nobres qual será o voto dos nobres e entre a burguesia ou os representantes das classes populares qual será o voto das classes populares. Entenderam como isso é um impasse, é um problema? Porque veja bem, vamos pensar um exemplo claro. O rei diz assim, ou alguém lá dá uma sugestão, vamos aumentar os impostos da nobreza e do clero e diminuir os da burguesia, ou do terceiro estado. Aí o primeiro estado dá um voto, o segundo estado dá outro voto e o terceiro estado dá um terceiro voto. Geralmente o que vai acontecer? 2 contra 1. Então o clero e a nobreza vão votar contra uma lei e a burguesia vai votar a favor,
Ou o contrário, a burguesia vai votar contra e o clero e a nobreza vão votar a favor. Isso podia acontecer. Mas só um parêntese aqui. Muitos padres e muitos nobres eram mais afinados com os desejos da burguesia. Estavam mais sensíveis, estavam mais sensibilizados com a causa da nação e sabiam que era preciso reformas mais profundas. Então eles votavam do lado dos burgueses. Isso vai fortalecer a burguesia a fazer o seguinte: o terceiro estado, apoiado por esses membros do clero e da nobreza, ele vai solicitar ao rei que o voto passe a ser por deputado. Mas o rei dá uma negativa, diz não, não vai poder. O voto vai continuar sendo por estado como sempre foi. Essa assembleia é tradicional como o regime, é tradicional como a monarquia e ficará como está. Então, diante dessa insensibilidade do rei, o terceiro estado, unido com esses membros da nobreza e do clero, se separaram dos estados gerais e foram para um salão de pela, salão de um jogo com esse nome, pela, que é tipo um jogo de tênis em que o rei praticava, e lá eles fizeram uma das passagens mais bonitas desse início da Revolução, que é o juramento do Salão de Pela, que é o momento em que os deputados juram não sair daquela Assembleia enquanto a França não tivesse uma Constituição. Então eles se declaram Assembleia Nacional em nome da nação francesa, em nome do povo francês. Isso é crucial que vocês entendam, porque é assim que começa a Revolução. O rei continuará presidindo essa Assembleia, apesar de alguns deputados terem dito que ele não era bem-vindo nela. Mas essa Assembleia vai começar então a trabalhar agora em nome de outros poderes. Outras forças começam a vir aí e equilibrar os poderes do rei. Agora dá um pause aí no filme em Versalhes e vamos para Paris. Versalhes fica a 19 quilômetros de Paris. Foi construído pelo rei Luís XIV, o palácio, para justamente ele se afastar do seu povo em Paris, como eu disse agora há pouco no início da aula. Agora, quando a gente pensa em Paris nesse momento, o que é o cenário em Paris? Paris é um cenário de uma esfera pública em construção, em expansão. O que significa isso? Vários jornalistas, vários intelectuais, da época do Iluminismo, inclusive, que vocês já estudaram. Quem quiser dar uma olhada na aula de Iluminismo, vou deixar o card aqui para vocês também. O Iluminismo é um momento em que vários autores começaram a pensar em reformas, em um mundo diferente, começaram a contestar a ordem hierárquica da época do antigo regime e começam a pensar em adaptações. Pensavam em liberdade, pensavam em propriedade privada e a defesa dela, uma sociedade de direitos e não de privilégios. E muitos livros com ideias mais radicais do que os iluministas famosos, como Rousseau, Diderot, D'Alembert, Voltaire, esses são os famosos, Montesquieu. Muito mais do que esses outros panfleteiros que publicavam livros mais radicais, esses livros inclusive eram proibidos. Eles circulavam em Paris também. E muitos livreiros compravam esses livros, traficavam esses livros, né? Era tudo embaixo dos panos, porque não podia, estava proibido. E as pessoas compravam esses livros e iam se adequando a essas ideias, ou iam se afeiçoando a essas ideias, iam aprendendo essas ideias e começavam a publicá-las. Então em Paris começou-se a falar sobre a Revolução. Começaram a falar que houve um grupo de deputados que peitou o rei lá em Versalhes, que os caras estão botando banca e estão falando que vão fazer leis para suprimir o poder do rei. Então isso começa a empolgar as multidões. Muitos jornalistas começaram a mobilizar as populações, falando com elas sobre essas questões que estavam acontecendo em Versalhes. O Palácio Real em Paris tinha um pátio e lá na rua as pessoas estavam cada vez mais afeiçoadas a ir lá ouvir os oradores, ouvir os jornalistas, as pessoas que falavam. Então assim, estava se abrindo um universo público mesmo, em que as pessoas ouviam umas às outras e essas ideias circulando e animando as ações das pessoas. Essa esfera pública nova que Paris se transformou. Em julho de 1789, uma multidão estava reunida em torno de um orador chamado Camille Desmoulins. Desmoulins era um jornalista radical, pensava em uma revolução realmente profunda para a França, e ele na frente do Palácio Real na França, ele fez um discurso que foi bombástico. O discurso dele foi como se fosse uma fagulha para estourar os ânimos da multidão. Ele falava que o rei da França estava programando de juntar as guardas da França e mandar para Paris, para conter as emoções populares e quem sabe até mesmo para prender e matar algumas pessoas, ou seja, uma grande repressão estava sendo programada para a cidade de Paris. Essa notícia era falsa, mas fez as pessoas entrarem num fervor vibrante. Elas foram até o Hospital dos Inválidos, onde havia um almoxarifado real cheio de mosquetes, roubaram os mosquetes, foram então para a Bastilha, onde havia pólvora para elas se armarem. A Bastilha era uma prisão medieval, uma masmorra,
maior símbolo do antigo regime francês. Lá tinha poucos prisioneiros naquele momento, estava até desativada, mas o diretor da Bastilha atendeu as pessoas não foram lá para salvar os prisioneiros, nem libertá-los, a ideia era só conseguir a pólvora. Então chegaram para o diretor da Bastilha e disseram que estavam querendo entrar e que iam entrar, abrindo aí um dos protocolos mais violentos e dantescos da Revolução Francesa, as chamadas Jornadas Populares, em que as pessoas furiosas iam matavam quem tivesse pela frente. Ao ser assassinado o diretor da Bastilha, as pessoas subiram pelo prédio e foram destruindo o próprio prédio da Bastilha. A chamada tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789, é o maior símbolo da memória da Revolução Francesa que até hoje os franceses comemoram. Todos os anos, 14 de julho é um feriado nacional em que as pessoas saem, fazem piqueniques, comemoram, tem parada cívica, porque é a grande data da Revolução Francesa. Quase que ao mesmo tempo da tomada da Bastilha, pelas zonas rurais francesas, os camponeses pegaram em armas também para lutar contra os seus senhores. E chegaram a atear fogo em fazendas, em armazéns, em lavouras. Chegaram a roubar, a pilhar as fazendas. E muitos senhores e senhoras tiveram que fugir com suas famílias, inclusive fugiram para fora da França nesse momento. Isso ficou conhecido como o Grande Medo. E mostrava que a Revolução estava se alastrando para as zonas rurais também. Mas as coisas não estão resolvidas. Em Versalhes, a Assembleia Nacional está preparando um documento que vai revolucionar, do ponto de vista jurídico, a França de vez, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. A Declaração dos Direitos é um conjunto de leis que vai falar que as pessoas nascem e permanecem iguais em direito, que as pessoas têm o direito a escolher o culto que elas quiserem cultivar sua fé, elas têm o direito de escolherem o que querem ser, elas têm o direito à propriedade privada, o direito de se defender num tribunal, o direito de não ser oprimida, não ser reprimida, o direito de falar, de se expressar. Veja, todos os direitos que a gente tem hoje e que fazem parte das democracias no mundo inteiro. Ele inspira inclusive a Declaração dos Direitos Universais, dos Direitos Humanos, chancelado pela ONU desde 1948.
Por isso a Revolução Francesa é tão especial. É um momento muito especial porque ele funda esse mundo que a gente vive hoje, ou começa a fundá-lo. O ministro Jacques Necker, que era um homem do povo no poder, que falava pelo povo, que queria reformas, queria reforma fiscal, que queria corrigir o problema da fome, que queria controlar os preços do trigo e, portanto, o preço do pão, ele foi demitido. E quando chegou a notícia em Paris de que Necker tinha sido demitido, o povo começou a ficar mais furioso. Neste contexto, a Assembleia Nacional formou a Guarda Nacional da França. Uma guarda que era, na verdade, uma força armada, como fosse um exército, que tinha nas províncias francesas, que daquele momento em diante vai passar a se chamar departamentos, que são unidades políticas da França, eles tinham várias subdivisões da Guarda Nacional, que foram criadas como fossem milícias. Os poderes dos prefeitos das cidades foram derrubados e colocados outras pessoas no poder em nome da Revolução, e essa Guarda Nacional então se formou em Paris, naquele momento liderada pelo Marquês de Lafayette, ele que ia coordenar o serviço da Guarda Nacional. A Guarda Nacional é de alistamento espontâneo, as pessoas se alistam como patriotas, como quem quer defender a nação, só que na prática a Guarda Nacional defendia a Assembleia, e a Assembleia era defendida de duas forças: a força reacionária dos nobres, do rei, nobres que fogem da França nesse momento, vão para a Áustria, vão para a Prússia, vão para a Inglaterra, vão para a Espanha, para a Itália, onde há monarquias, onde eles podem, inclusive, congregar forças para tentar depois atacar a França, e eles vão tentar fazer isso mesmo, daqui a pouco a gente vai falar disso. Então, assim, há esses nobres por um lado, dentro da França também, é preciso que a Guarda Nacional, então, proteja a Assembleia dessas forças reacionárias. E, de outro lado, proteja a Assembleia também das forças populares, porque é aí que vocês têm que ter uma sensibilidade agora para entender. A Revolução, ela começa sendo só uma questão fiscal. Aí tem o juramento do Salão de Pela, vira Assembleia Nacional, a coisa já começa a acirrar. Aí vem a queda da Bastilha em Paris. Então as pessoas lá em Versalhes começam a pensar, peraí, o povo, a multidão, está tomando conta, protagonismo dessa revolução. Então, quando publica-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era para acalmar as multidões, não conseguem, porque o Jacques Necker está demitido. O direito, como eu disse, apesar de ser bonito na lei, ele não se torna realidade imediatamente. E há gente radical ali falando no ouvido do povo em Paris. Já mataram o diretor da Bastilha. As jornadas populares são assustadoras. Então a Assembleia quer se proteger disso também. Observe que são duas revoluções. Uma é a revolução legislativa, a revolução dos deputados. A outra é a revolução da fome, a revolução da miséria, a revolução dos oprimidos, dos camponeses, das mulheres. As pessoas que estão sempre excluídas da sociedade. Então esta revolução também será freada pela outra revolução. Mas é também papel da Guarda Nacional proteger a própria França. E como eu disse a vocês, tem uma galera aí fora da França que está se armando e vai ter problema. A França vai ter que lutar contra essas monarquias absolutistas, porque a França vai ficar ilhada. É a França no meio cercada por monarquias absolutistas. Então vai ser preciso proteger o país. Daqui a pouco a gente fala disso. Bom, estamos em agosto de 1789, a Declaração dos Direitos foi publicada, mas em setembro o rei começa a chamar mais guardas para vir para Versalhes. Inclusive ele dá um banquete para esses guardas. Essa notícia chega a Paris. As pessoas agora sabem que o rei está se armando para poder combatê-las e às vezes até combater a Assembleia. O clima começa a esquentar e o povo então em Paris se movimenta, se mobiliza e marcha para Versalhes. Isso é já mês de outubro de 1789. Então essa multidão furiosa vem para Versalhes. Começaram com 10 mil pessoas andando pelas ruas de Paris e aí juntaram quase 25 mil pessoas quando chegaram a Versalhes, acamparam na frente do palácio. Aí o Marquês de Lafayette, que era o comandante da Guarda Nacional, para tentar botar panos quentes, chama o rei, chama a rainha e diz para eles: apareçam lá na sacada, façam um discurso para o povo, digam que vocês vão atender aquilo que é a reivindicação popular. O rei foi, deram vivas ao rei, surpreendentemente, porque ele estava com muito medo. A rainha também foi, ela inclusive chega com as crianças na sacada e as pessoas começam a gritar: tira as crianças daí para evitar de elas verem uma coisa pior. Então as pessoas estavam querendo pegar Maria Antonieta, quer dizer, eles tinham ódio da rainha e estavam querendo levar o rei e a rainha para Paris. E as pessoas ainda tinham o rei e a rainha no seu imaginário como pessoas que estavam ali para proteger a pátria, proteger as pessoas, inclusive contra a fome, contra a guerra, contra a opressão. As monarquias eram formadas, assentadas nesse tipo de cultura, nesse tipo de mentalidade. Sem contar o fato de serem ungidos de Deus,
né? O rei e a rainha, católicos, representantes da fé cristã católica, que é da maioria dos franceses, a grande maioria dos franceses. Então as pessoas queriam tirar o rei e a rainha dali e levar de volta para Paris. É isso que eles foram fazer em Versalhes. Pegar o rei e a rainha, levar para Paris, a Assembleia Nacional se instalar lá e eles ficarem em Paris para que o povo pudesse ali naquela arena cobrar aquilo que são suas reivindicações. Depois do discurso da Maria Antonieta, com alguns vivas assim mais tímidos, a Assembleia conduziu junto com a Guarda Nacional a transferência do rei e da rainha para Paris. Mas não pensem que isso foi simples não, as pessoas invadiram o Palácio de Versalhes, entraram inclusive nos aposentos da rainha Maria Antonieta, rasgaram os colchões dela, os vestimentos dela, toda a seda que tinha ali, eles roubaram as farinhas e outros alimentos que haviam lá no armazém do rei, na dispensa real. Ela fugiu, a rainha Maria Antonieta fugiu para dentro dos aposentos do rei Luís XVI e lá eles ficaram seguros, o povo não conseguiu pegá-los. Tinha gente que falava que queria as tripas da rainha Maria Antonieta, tinha muita gente sim violenta nessa marcha para Versalhes. Inclusive as Poissart, as mulheres que eram peixeiras da praça pública de Paris, elas que vendiam peixe, carregavam caixas pesadas, eram mulheres muito fortes, muito destemidas, muito duronas, elas andavam com suas peixeiras, seus facões, e elas marcharam para Versalhes e protagonizaram aquele movimento. Aliás, elas foram um dos grandes ímãs dessa marcha para Versalhes, porque enquanto elas iam passando pelas ruas de Paris, as pessoas empolgavam, largavam o que estavam fazendo e iam também junto. Então por isso que a multidão foi gigante lá em Versalhes. Saíram 10 mil pessoas inicialmente de Paris, juntaram-se mais 15, foram 25 mil pessoas que acamparam em frente ao palácio, e na virada daquele dia, para levar o rei e a rainha no dia seguinte para Paris, foram mais 30 mil pessoas que se juntaram ao movimento. Então são 55, 60 mil pessoas marchando para Paris de novo, saindo de Versalhes. O rei e a rainha nunca mais veriam o Palácio de Versalhes, eles seriam instalados no Palácio das Tulherias. Inclusive, durante o momento em que a carruagem deles vinha de Versalhes para Paris, as pessoas que mataram alguns soldados, como fizeram com o diretor da Bastilha, eles matavam soldados, arrancavam a cabeça das pessoas, colocavam em lanças e saíam gritando viva a Revolução, viva a França, dando tiro para cima. O rei e a rainha estavam aterrorizados. Em Paris as pessoas estavam cada vez mais à flor da pele. A guilhotina matou a revelia. Foi monstruoso o que aconteceu na Revolução Francesa neste período que vai começar agora. A Revolução, como eu disse, é épica, mas é trágica, violenta, horrorosa e assustadora também, por outro lado.